Bem-vindo, você que estava com saudade do nosso canal. A gente retornou agora em 2020 para ajudá-lo no aprendizado da matemática. Começarei com uma série de vídeos que vão contar sobre a história da matemática. É isso mesmo, sobre a história da matemática. Curiosidades, ideias distintas, coisas que vocês nem imaginam que a matemática traz divertidamente. Falaremos um pouquinho sobre o sistema egípcio e sobre o sistema romano. Espero que vocês gostem. Mas antes, vamos à vinheta! Muito antes das calculadoras e os computadores terem sido inventados, quando as pessoas queriam manter o registro das coisas que contavam, elas faziam pequenos cortes em gravetos ou pedaços de ossos. Uma das primeiras formas conhecidas desse tipo de contagem foi descoberta em uma caverna lá na África do Sul. Era o osso de um babuíno com 29 linhas cravadas, talhadas nele. Testes indicam que essas marcas foram feitas há cerca de 35 mil anos atrás. Por isso que a história diz que os números foram inventados antes mesmo da escrita. Essas linhas que eram entalhadas podem ter sido usadas para contar qualquer coisa, de animais, pessoas. Olha os nossos ancestrais. Ou a passagem dos dias. Moramos nessa caverna desde sempre. 3 dias não é desde sempre. Ou seja, a contagem do nosso tempo cronológico. No começo, os símbolos numéricos usados eram era um tracinho que na vertical representava esse número. Mas, na verdade, esses eram apenas marcas feitas nos ossos. Então, se as pessoas quisessem contar até 1000, precisavam contar um monte de ossos de babuíno e fazer 1000 vezes a marca representando 1. Atualmente, há 10 diferentes dígitos de numerais. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são 10 dígitos, correto? Esses dígitos formam o chamado sistema decimal, o sistema indo-arábico, que é o sistema 10, que vem do latim décimos, que representa 10. O sistema decimal é uma maneira bastante lógica de contar. A maioria das pessoas aprendem a contar usando os 10 dedos da mão. De fato, a palavra dígito representa a palavra dedo. Olha que bacana! Eu duvido que você lembrasse disso. Quem diria, né? Foi provavelmente assim que você aprendeu a contar. E é provável que os primeiros humanos tenham aprendido dessa forma. Por isso, os 10 dígitos dos 10 dedos das mãos. Esse foi um dos primeiros sistemas de numeração que se tem notícia na humanidade. O mais antigo desses sistemas de numeração e contagem baseava-se no número 10, que se tem notícias era usado há 5.000 anos no Egito. É isso mesmo, aquele país das grandes e maravilhosas pirâmides de Gizé que vocês estão vendo aqui na imagem agora. Os egípcios usavam um conjunto de linhas para números até 9, mais ou menos assim, ó. Esses números que vocês estão vendo representavam o símbolo, o número 1. Nós tínhamos então até no máximo 9 dígitos. E a partir daí, eles pensaram, por que não desenvolver um símbolo para o 10? Aí, que parecia muito comum, fazer um símbolo parecendo uma ferradura, aquele dos cavalos. Exatamente, aquele dos cavalos. Os números grandes usavam uma combinação de símbolos, de 1s e 10.
Portanto, o número 22 era escrito assim, ó, 2 ferraduras e 2 pauzinhos. Para o número 100, eles usaram um símbolo bastante curioso, que parece uma corda enrolada. Essa corda era o símbolo do número 100, conforme vocês veem na imagem. Para o número 1000, eles usaram, sabe o que, pessoal? A chamada flor de lótus. É isso mesmo, flor de lótus, que é esse símbolo que vocês olham aqui, vem aqui todo diferente, que vocês veem na imagem. E eles conseguiram representar, simbolizar até o número 1 milhão, cujo símbolo era uma pessoa ajoelhada levantando as mãos. Isso mesmo, uma pessoa, um ser humano representava 1 milhão. Com 1 milhão, parecia um número imenso para os egípcios antigos. O símbolo era também usado para se referir a qualquer número que seja muito grande, enorme. Então, vocês podem observar que para os egípcios esse era o maior número que existia para eles na representação dos números, né? É claro que hoje nós sabemos que os números vão muito além disso, não é mesmo, pessoal? Bom, vamos agora conversar um pouquinho sobre o sistema que eu acho mais lindo, que até hoje é muito utilizado nos nossos relógios para marcar os séculos, né? Que é o sistema de numeração romano. Bom, o sistema romano era contado por grupos de 10, ou seja, eles utilizavam um sistema de numeração posicional. É isso mesmo, posicional, em que a posição faz toda a diferença, interfere na resolução dos números. Eles tinham grupos de 10, usando letras para os números. 1, que era uma barrinha, muito parecido com o do sistema egípcio. O 5, que era a letra V, que representava a letra V, era representante do número 5. O 10 era representado pelo X. O L representava o número 50, o C, que representava o número 100, e mais tarde eles desenvolveram que o D representaria o número 500 e o M que representaria o 1000. Eles foram acrescentados então após essa nomenclatura inicial. Para escrever um número, letras eram grandes aliadas nessa representação e depois somadas ou subtraídas de acordo com a posição, de acordo com a ordem. Por exemplo, se o número é colocado antes de uma letra que representa um número com um valor maior, significa um a menos. Por exemplo, IX é 9. Por quê? O 10 tirando 1, que dá 9. Vamos pensar. Outro número interessante. CL. CL era 150. Tudo bem? Juntas, portanto, elas representam a soma. L mais X, 60. Ok? Os dois Cs. Se eu colocasse dois Cs, L representa 50, 2 Cs é 100, e V representa o 5 e dois pauzinhos que representam o 7, então 267. Podemos encontrar os números romanos em relógios, em séculos, marcação de séculos, como nós estamos no século 21, né? E vocês ficam com essa pesquisa aí. Pense um pouquinho nesses números romanos, o como é interessante. Hoje aprendemos um pouquinho mais sobre essa maravilhosa história da matemática. Meu muito obrigado. Aproveito para pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ajude a divulgar. Muito obrigado.